Olá, boa noite a todos. Obrigada por estarem aqui com a gente. Antes de qualquer coisa, gostaríamos de avisar que estamos gravando essa conversa. Hoje é uma noite muito especial, marca o terceiro encontro do programa de estudos do Pivô Pesquisa, Saberes em Convívio, que eu não vejo também existe. Eu sou Mônica Hoff, coordenadora do Pivô Pesquisa. O programa de estudos é uma novidade dessa edição, do Pesquisa, e compreende um conjunto de conversas e aulas com convidados nacionais e internacionais ao redor de diferentes entendimentos e modos de compreender o mundo, buscando gerar um espaço de convivialidade entre diferentes saberes. Essa noite temos o prazer de receber, escutar e nos encantar, eu acho, muito, com o pensamento, as práticas e histórias de três convidados muito especiais: Geni Nunes, Val Flores e Dani Valência Sepúlveda, que fará a mediação dessa conversa, a qual estamos chamando de Suspeitar da Linguagem ou Más allá de la Transparência. Geni vive e trabalha em São José dos Campos, em São Paulo, é ativista indígena guarani, escritora e psicóloga, é mestre em psicologia social e doutora no programa de pós-graduação interdisciplinar em ciências humanas da UFSC. Val Flores vive e trabalha em Buenos Aires, Argentina, é pesquisadora independente, escritora, professora, ativista da dissidência sexual e performer. Seu trabalho tem posicionamentos teóricos e poéticos que se situam na encruzilhada entre práticas pedagógicas, feministas, queer e artísticas, interrogando escritas e corpos em situação de desaprendizagem e aprendizagem. Dani Valência Sepúlveda, que vai fazer a mediação dessa conversa, vive e trabalha no México, é um errorista, educador e tradutor, programador e cultural, investigador e independente, fundou o Círculo Permanente de Estudos Independentes, plataforma de investigação contrapedagógica, que, entre outros projetos, desenvolve o curso de Deformação Contínua, Menos Foucault, Mais Shakira. Atualmente é editor da revista Terremoto. Desde 2020, coordena o laboratório La Raça Cósmica, Tecnologias da Branquitude e Arquivos Raciais na Colonialidade, junto com outros 16 artistas e pesquisadores da nossa região. Além de coordenar o Círculo de Leitura, Pesquisa e Estudo sobre Saúde Mental, Subjetividade, Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico. Muito obrigada por estarem com a gente, queridos. É um prazer enorme receber vocês e estar aqui com vocês. A conversa, mais para que a gente possa se organizar e para as pessoas que estão chegando, a conversa vai durar cerca de 1h30. Dani vai nos contar um pouquinho como ela está pensada, enfim, em termos de apresentações e, enfim, metodologias. No final, enfim, da conversa vai haver um momento de abertura para perguntas. As perguntas vão ser colocadas aqui no chat, também podem ser trazidas através do vídeo, como ficar melhor para vocês. Será uma conversa em espanhol e português, e toda e qualquer linguagem que possa haver entre essas duas. Eu espero que várias tantas outras, mais que essas duas. Desejo uma boa conversa para a gente. Geni, Val, Dani, sintam-se à vontade, o espaço é de vocês. Pedimos a todos para fecharem as câmeras, por favor. Vão ficar Dani, Geni e Val, e a gente aqui na espreita, na suspeita, escutando e imaginando coisas. Bom, mas antes que nada, muito obrigado, Pivô, muito obrigado, Mônica, pelo convite. Para mim é uma honra enorme estar aqui com dois de mis grandes referentes, tanto a nível político como ético, Val Flores y Jenny Núñez. Hay, digamos, como me atraviesan bastantes cosas, bastantes emociones en este momento, y les agradezco también, Val, Jenny, por abrirse también como a este diálogo. Al inicio de nuestra conversación sobre lo que iba a ser este día, y digo nuestra conversación, pero en realidad yo fungí como voyer de una comunicación
epistolar entre a Jenny e Val Flores, onde entre elas duas começaram a dividir algumas questões envolvidas sobre o trabalho dela, sobre as trajetórias, sobre os interesses, sobre os sentires e sobre também as coisas que estavam acontecendo no dia a dia de cada uma delas. E assim foi que ahora se propuso justo comenzar entre esa tensión que hay sobre la transparencia y sobre el lenguaje, a suspeita da linguagem para além da transparência mesmo. Y así entonces me gustaría invitarles a ya sea Val o a Jenny, quien quiera comenzar, a hacer esta pequeña torsión en relación a la palabra para comenzar también ahí, desde ese lugar, a idear nuestros diferentes puntos de encuentro y nuestros diferentes también formas quizás de constelar, como lo decía Val hace un momento, nuestros trabajos, nuestros sentires y sobre todo también buscar esos puntos de confluencia que posiblemente nos estarán apoyando, nos estarán invitando a seguir sosteniendo esa artesanía de los afectos, esa artesanía del pensamiento, esa artesanía quizás inclusive de la rabia. Entonces, muchas gracias nuevamente. Una vez que pase la intervención tanto de Jenny como de Val, daremos paso a un par de provocaciones que me gustaría que también llevaran a serio ou nem tão assim como levar a sério, mas do tipo que as pessoas aqui presentes ficarem à vontade para levar também, para permitir-se também ser afetadas pelas questões que vão ser aqui divididas, que vão ser aqui partilhadas. Então, eso. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Y no sé si quieran comenzar, quién quiera comenzar, Val, Jenny. Bueno, comienzo yo. Bueno, en primer lugar, agradecer a Pibó, a Mónica, a todos quienes están presentes, a poder tener esta conversación entre todos, con Jenny y Dani también. Y bueno, a ver qué sale, qué transparencias y opacidades se ponen en juego en esta conversación, ¿no? Y en el diálogo que tuvimos con Jenny, del cual Dani fue voyeur, como dice, acordamos comenzar con la definición de palabra del borrador para un diccionario de las amantes de Monique Wittig y Sunside. Así que voy a empezar por eso. Palabra. En virtud de todos los desplazamientos, deslizamientos y pérdidas de sentido que las palabras tienen tendencia a sufrir, llegó un momento en que no se referían ya a la o a las realidades. Fue necesario entonces reactivarlas. No es una operación sencilla y puede adquirir toda clase de formas. La más extendida es la que practican las portadoras de fábulas. Las portadoras de fábulas cambian continuamente de lugar. Cuentan, entre otras cosas, al ir de un lugar a otro, las metamorfosis de las palabras. Ellas mismas cambian las versiones de estas metamorfosis, no para volver las cosas más confusas, sino porque han registrado esos cambios. Tienen como consecuencia el evitar que las palabras fijen su sentido. Existe un tributo que las amantes pagan a las palabras. Realizan asambleas donde leen todas juntas diversos diccionarios. Se ponen de acuerdo acerca de las palabras de las cuales no tienen deseos de prescindir. Luego deciden, según los grupos, las comunidades, las islas, los continentes, el tributo posible de acuerdo a las palabras y lo pagan con su persona, o no lo pagan. Burlonamente lo llaman escribir su vida con sangre, lo cual, dicen ellas, es el menor de los males. Y me parecía interesante
y provocador comenzar con esta definición de palabra por la centralidad que tiene la palabra en ambos trabajos de Jenny y el mío, en términos poéticos y políticos. Y bueno, para mí en especial, Wittig, todo el trabajo de Wittig ha sido súper inspirador, como en mi activismo y en la escritura, por su fuerte trabajo en relación a pensar el lenguaje como territorio político y el primer contrato heteronormativo a intervenir, donde se constituye la realidad de los géneros, las sexualidades y la heteronormatividad. Y también porque como en cierto momento con su consigna política, las lesbianas no somos mujeres, dio una habitabilidad a mi propia identidad sexopolítica, ¿no? Pensándome como lesbiana, pero también desidentificándome de la categoría mujer. Y fue un modo de habitar mi masculinidad lésbica desde un lugar político súper potente, ¿no? Y erótico. Y en relación a eso, a mí me gusta pensarme como en un pequeño verso que está en uno de mis últimos libros, que se llama Labiar el desierto, donde digo que termino definiéndome como una obrera sensorial en el desarmadero de la lengua, ¿no? Y pensar un poco, compartirles ahora como por dónde van mis coordenadas políticas, poéticas, afectivas en relación a mi trabajo, como una convulsión asincrónica y rizomática de prácticas, ¿no? Prácticas pedagógicas, prácticas de escritura, prácticas teórico-poéticas y prácticas performáticas. ¿Por qué digo convulsión? Porque es una suerte de agitación erótica y deseante que intenta romper la estabilidad disciplinaria y la normalidad identitaria de estas prácticas, ¿no? Asincrónica porque no hay una correspondencia temporal en estas prácticas, sino que son afectaciones que operan como a destiempo, y rizomática porque son afectaciones subterráneas de tono desjerarquizante y desjerarquizada entre ellas, ¿no? En sus modos de afectarse. Y digo prácticas porque las pienso como modos de hacer y componer experiencias sensibles del pensamiento, ¿no? Prácticas imaginativas y procesos creativos que trabajan primordialmente con dos materialidades, que es el lenguaje y el cuerpo. Y son prácticas posicionadas desde los transfeminismos pro-sexo. Tengo una fuerte preocupación y una pregunta por las representaciones explícitas de las sexualidades, la producción de imágenes y representaciones de los placeres, los agenciamientos eróticos sexuales, ¿no? También desde la disidencia sexual, que está pensada no como una identidad, como funciona por lo menos en Argentina hoy, casi hegemónicamente, que funciona como un sinónimo de identidades LGTBIQ, NB+, ¿no? Sino que pienso la disidencia sexual como una práctica, como un modo de hacer teórico, político, afectivo, que se interroga por las normas que van regulando nuestros cuerpos y tiene un fuerte posicionamiento contra el integracionismo del movimiento LGTBIQ y también de los feminismos, ¿no? Como un hacer que interrumpe un estado normalizado de cosas. Y también desde lo queer, con esa inflexión gráfica, lingüística de las C, U y R, ¿no? Desde el sur, pensando lo queer también no como una identidad, sino como una relación afectiva con el desorden. Y lo queer no es el refugio del bien, sino que justamente instala la pregunta por los procesos de normalización sexogenérica, racial, capacitista, clasista, adultocéntrico, colonial, y también, digamos, delinea posibles fallos e interrupciones en esos procesos de normalización. Así que en este pensarlo queer como operación, más desde una negatividad deseante,
lo pienso más como desarmar escenas de lo obvio, desorganizar estructuras de saber y de poder, desidentificarse de ciertas formas de subjetivación, producir ciertos desplazamientos conceptuales, desheterosexualizar los saberes y los afectos, apostando por desaprendizajes, ¿no? Como que para aprender algo siempre hay que dejar de saber algo. Entonces lo queer, más que venir a resolver problemas, los viene a crear. Y en este sentido, pienso las prácticas de escritura como prácticas de desgobierno ficcional, que es una hipótesis que vengo trabajando hace un tiempito, ¿no? Pensando la ficción, como dice Úrsula Le Guin, desde la ciencia ficción, ¿no? La ficción es la imaginación que organiza la experiencia. Entonces, en ese desgobierno de ficción-realidad, sí me interesa apostar a la producción de ficciones que interrumpan los órdenes normativos, cis, heteronormativos, coloniales, patriarcales, ¿no? Y podemos pensar que hay ficciones, que son esas narrativas organizadas e institucionalizadas que instauran lo que se considera como realidad, ¿no? Esas ficciones normativas como el género, la heteronormatividad, la raza, etc. Entonces, como qué papel cumplen las palabras, ¿no? Volviendo a Wittig y este inicio de no fijar el sentido de las palabras, y hay una preocupación ahí política. Bueno, las palabras para mí son formas de gobierno del cuerpo, las palabras son relaciones que tienen historias y a la vez están cargadas de posibilidades. Entonces, para mí la escritura es una práctica política, ¿no? Para desorganizar las relaciones obligatorias entre las palabras y abrir otras posibilidades imaginarias y otros saberes y otros mundos. Y de algún modo es una práctica que desorganiza las relaciones de poder y con un trabajo micropolítico, ¿no? En la producción textual y en la producción de pensamiento. Y es un ejercicio que para mí tiene un doble gesto. Por un lado, un gesto de violencia, porque trabajar con el lenguaje el lenguaje ya es violencia por su poder de nombrar, de asignar, de designar, ¿no? Y entonces, de algún modo, hay una contraefectuación de la violencia en ese trabajo con las palabras, en esa desorganización imaginaria que provocamos en los textos, pero a la vez también es una posibilidad o una política de suavidad, o una poética de la suavidad, porque sí me interesa prefigurar en esa práctica de escritura el mundo que imaginamos, ¿no? Otra de las prácticas que se articulan con las prácticas de escritura son las prácticas pedagógicas, que para mí son prácticas imaginativas, porque ponemos a disposición imaginarios del mundo, de hacer mundo, ¿no? Ya sea para expandirlos, para alterar esas ficciones normativas. Y pienso los talleres que vengo desarrollando ya por fuera de las instituciones como espacios liminales donde se producen zonas de contagios entre distintas disciplinas, ¿no? Como provocando un desplazamiento de los umbrales de esas disciplinas, y donde el cuerpo tiene una fuerte centralidad a partir de colectivizar cierta intimidad, y pensando la curiosidad como una poética del asombro, ¿no? Son como, en esos talleres se ponen en juego los saberes que se traen desde los distintos lugares, saberes como acciones corporales, ¿no? que movilizan deseos y afectos. Entonces, en estos talleres que desarrollo son espacios de experimentación, y que a mí me interesa pensarlo como prácticas artísticas, ¿no? Hay una propuesta de descolonizar las imágenes de lo educativo, ¿no? Como que alguien poseería un saber que transmitiría a otro, y a mí lo que me interesa es, nada, pensar el saber como una relación inesperada que se construye con otros, y como digo en un texto, saber es estremecer, ¿no? Y en este sentido, las prácticas pedagógicas que a mí sí me interesa practicar están muy articuladas con
con la provocación de la pregunta, pensando la pregunta, ¿no?, como esa alquimia pirotécnica que pulsa los umbrales de la imaginación, con la pregunta como no para controlar lo que se sabe, sino como esa artesanía de la creación especulativa. Otra de las prácticas que tienen una fuerte articulación con las prácticas de escritura, las prácticas pedagógicas, la práctica teórica, ¿no? O sea, me reconozco con un fuerte deseo de teoría, pero un deseo de teoría desacademizada, ¿no? Como activista, soy una empecinada en no entregarle la práctica teórica a la institución académica. Entonces, nada, ahí me interesa como el trabajo de desgobierno entre la práctica y la teoría, y pienso la práctica teórica como una performance de un pensar que exhuma nuevas formas de imaginar, como modos de deshacer saberes y prácticas, y básicamente como un campo de acción corporal que produce o que me produce una excitación imaginativa, ¿no? Para mí la práctica teórica es una práctica súper erótica. Y pensándolo, una práctica teórica en minúscula, ¿no? Como una apuesta a la desmayuscularización de la teoría, como pequeños gestos indisciplinados de descomposición de saberes y de prácticas. Y sí, con un fuerte trabajo desde las figuraciones, ¿no? Figuraciones que proponen una serie de preguntas, de problemas, de relaciones, que vengo trabajando, digamos, en los distintos libros, en distintos que van tomando forma, como deslenguada, escribir contra sí misma, interrupciones, tropismos de la disidencia, ¿no? Y por último, la fugitividad, que es lo que vengo explorando más en el último libro, en Romper el corazón del mundo. Y por último, la práctica de la performance, que a mí me interesa como esa práctica de la performance en espacios educativos, básicamente, como no tanto en espacios reconocidos como espacios de arte, y pensarla como una acción corporal situada, ¿no? Como esa política gestual de la carne que busca desorganizar los escenarios normalizados de la escucha y de la percepción, ¿no? Como producir un disturbio sensorial a través de la lesbianización del espacio público y la desheterosexualización de sus reglas de pudor y de decencia. Entonces, cuando me imagino una performance, para mí es como imaginar un ritual para una enunciación poética del desacato, que es muy situado, muy contextual, que depende mucho del espacio para componer esa ecología de gestos y afectaciones que puedan venir a provocar otras tensiones, otras vibraciones, otros ritmos en ese saber pedagógico, ¿no? Y porque imagino la práctica docente como una performance, como un guión ritualizado y que está naturalizado. Entonces, ¿qué sucede cuando el cuerpo de la docente se presenta de otro modo? ¿Qué relaciones desorganiza entre saber, cuerpo, espacio, tiempo, ¿no? ¿Cómo desfrontaliza un aula? Y cómo la performance al poner en escena el cuerpo de otro modo, que también lo pone la práctica educativa, ¿no? Pero lo pone de otro modo, ¿qué otras dimensiones se abren cuando entra en cuestión la distancia, digamos, como una condición del conocimiento académico, del conocimiento escolar, y ese contacto entre los cuerpos viene a decir otra cosa? Así que más o menos por esas prácticas andan mis preocupaciones, mis investigaciones, y quería como muy, ya para darle la palabra a Jenny, leer algo que le compartí también en nuestros diálogos, que es un textito de Labiar el desierto, porque casi toda mi vida yo la viví en Neuquén, que es la Patagonia Argentina, que es un territorio junto con otras provincias patagónicas, un territorio que ha sido como central en la configuración del Estado-Nación argentino a través de la conquista del desierto y el exterminio de los pueblos indígenas, ¿no? Y que hoy
digamos, es tierra del extractivismo petrolero y del turismo, ¿no? Y con unas fuertes luchas del pueblo mapuche. Voy a crear lo que me pasó. Crecí en el desierto, arrullada por el viento patagónico, aprendiendo su código Morse cifrado en el golpeteo incesante de las ventanas. Cuando la errancia del cardo ruso y sus volteretas circenses labraban las horas bucólicas que la tormenta de tierra rasguñaba con sus fantasías apocalípticas. Incrusté en mis rodillas la arcilla de las bardas, crujiente en el serpenteo de las lagartijas, y algo de ese andar se me contagió en la obsesión de reptar entre las palabras, buscando la sombra acodada en las piedras, donde se escuchan aún los lamentos de un pueblo arrasado por las huestes civilizatorias del Estado Blanco. Un pueblo mapuche desposeído por la caza militar a tiro libre, que selló un sanguinario robo de tierras. Cómo el paisaje se hace lengua en los extravíos de la memoria. Labiar el desierto. Llevar el desierto en los labios como seña campera de la intemperie que me habita. No el desierto de Deleuze, que busca su propia jerga, aunque seguí sus insinuaciones literarias. No el desierto de Wittig, despoblado de lesbianas, aunque intenté hacer tribu con las prófugas enamoradas, sino el desierto que maceré con mi saliva de eremita, bloqueando sus secos pendencieros entre los dientes torcidos, voceando su viento que erosiona los pactos del habla y llena de polvo los protocolos de la historia. Ese polvo que enturbia la transparencia, una huella del daño de la conquista borroneado por la voz del amo. Ese polvo que ensucia las vitrinas de la capital. Crecí en el desierto y la aridez marcó el rictus de mi boca y la comisura de mi mirada perdida en el horizonte estepario. Y me creció en la lengua un barroco del desierto, hecho a mano paspada y silencio pelado. Mis labios supieron del frío bajo cero que cuartea la carne, de caminar cabizbaja sorteando la polvareda que buscaba hacer nido en los ojos escarchados, esquivando el rayo de sol que troza el día y la noche a la altura de una escucha entrenada en el activismo límbico y en la pose escurridiza. Pedaleé ese desierto sureño, sumergida en las promiscuidades de su murmullo eruptivo, espiando los ritos vaporosos que traían los idiomas del río. Aprendí la erosión como un modo fugitivo de la lengua, su locomoción eólica, su verbo acéfalo y el temple en la transhumancia de la suavidad que sabe de los gestos de estación, esos brotes misteriosos de revueltas insospechadas. ¿En qué se parecen el sustantivo desierto y el verbo desertar?, pregunta María Negroni. Solo podría decir que ambos me arrojaron a la lasciva vitalidad del callado alboroto de un acto de supervivencia. Jenny, si querés seguir. Me encantaría escuchar por toda la noche. Bueno, eu vou falar em português, mas bem devagar, para ver se fica mais fácil de entender. Porque eu acho que o meu portunhol é mais difícil que o português. Agradeço muito a Val, Dani, a todas as pessoas da Pivô pelo convite, a quem está nos escutando também. Esses têm sido dias bem difíceis, especialmente difíceis para nós aqui no Brasil, por conta, né, desse julgamento do marco temporal. E até falei com o Val, né, do quanto que a questão do tempo é muito central no meu trabalho.
de poesia, de ativismo. A palavra e o tempo e as suas relações são muito fundamentais assim na minha caminhada. E eu pensei em iniciar com um canto, já que estamos aqui em espanhol, português, também ter Guarani aqui com a gente. Esse canto fala sobre a caminhada e o movimento como forma de alegria, como forma de produzir alegria, produzir saúde e vontade de vida, né? É assim. Chondaraí, chondaraí, jajerojan, pavei, jajavi yandero puire, yanderum, yandechu oechawan. Chondaraí, chondaraí, jajerojan, pavei, jajavi yandero puire, yanderu, yandechu oechawan. A gente sempre canta esse canto nos atos, nas caminhadas, e é bem me toca muito sempre. Eu pensei também, eu fiz uma tradução aqui rápida do trecho de Monique Wittig que eu e Val havíamos comentado, né, de compartilhar com vocês. E eu vou ler então. Em virtude de todas as mudanças, deslizes e perdas de sentido que as palavras têm a tendência de sofrer, chegou um momento em que não se referiam a realidades. Por isso, foi necessário reativá-las. Não é uma ocasião simples e você pode adquirir toda classe de formas. A mais difundida é a praticada pelas portadoras de fábulas, transportadoras que mudam continuamente as fábulas de lugar. Elas contam, entre outras coisas, para ir de um lugar para o outro, as metamorfoses das palavras. Elas mesmas mudam as versões dessa metamorfose para não tornar as coisas mais confusas, mas sim porque foram registradas mudanças. Tem como consequência impedir que as palavras façam... Não tem como consequência impedir que as palavras façam sentido. Há um tributo que as amantes pagam às palavras. Façam assembleias onde todos leem juntos vários dicionários, se concordarem com as palavras que não têm desejo de prescindir. Então decida, de acordo com os grupos, comunidades, ilhas, continentes, o tributo possível de acordo com as palavras e elas pagam com sua pessoa, não pagam. Ironicamente, chamam isso de escrever sua vida com sangue, que dizem é o menor dos males. O mesmo trecho que Val iniciou, né, a nossa conversa, e eu pensei em vários caminhos, né, a gente teve várias trocas por e-mail, e a minha relação com a palavra é uma relação complexa no sentido dessa palavra, muitas vezes, na maior parte do tempo, ser mediada pela língua colonial, né? No meu caso, aqui, o português. E aí eu lembro de novo até uma frase que foi lembrada, né, outro momento, de Adrienne Rich, se eu não me engano, que é: essa é a língua do colonizador, mas eu preciso dela para falar com você, né? E tem um poema de um parente guarani também, é um poema de autoria coletiva, né?
que eu queria compartilhar com vocês, que fala um pouco sobre essa questão da língua e da palavra. É assim: vivi muitos anos com a língua entortada, porque fui obrigada a falar palavras estranhas de uma outra língua. Por isso, durante muito tempo, fiquei emudecida. Tentaram tirar de mim aquilo que havia guardado como um tesouro, a palavra, que é o arco da memória. Diziam que me faltava inteligência, porque antes de gaguejar as palavras certas, eu tinha que pensar 2 vezes numa língua estranha. O tempo passou e agora tenho 2 línguas. Uma língua nasceu comigo no colo de minha mãe, é a língua que expressa a alma guarani, e é com ela que estou o que falo, guarani. A outra língua é a que sobrou de uma guerra de muitas batalhas. Ela trouxe a espada, a cruz, o sermão, o catecismo, as leis. Mas agora já não posso mais viver sem as 2. E estou sempre trocando de língua com um pouco de medo, como se fosse um caso de bigamia. Deu para entender esse poema? Tá dando para acompanhar, gente? Vocês me avisem. Mas essa questão da língua e da palavra com a bigamia, né? É algo que na minha pesquisa eu trago muito em relação à monocultura, né? Então, entendendo a monocultura, não só como da soja, do milho, mas a monocultura da fé, a monocultura da sexualidade, dos afetos, a monocultura que organiza o mundo colonial, né? Então, a partir dessa lente contra a monocultura, eu, durante muito tempo, apostei na ressignificação apenas, né? Então, diziam assim, dá para você ser mulher e ser indígena, dá para você ser mulher e ser lésbica, bissexual, trans, dá para tirar a universalidade de mulher e tornar essa palavra ressignificada, com muitos sentidos. E eu entendo o movimento de ressignificação, acho ele importante, mas no meu caso, um outro caminho tem feito mais sentido, que é que eu chamo dessa desistência ativa, né? Há determinadas palavras, talvez, e eu acho que cada pessoa pode saber quais são as suas, que talvez o empenho de ressignificar, de tomar para si algo que não foi feito nem por, nem para nós, seja um gasto de energia muito maior do que a gente dizer o seguinte: não ser heterossexual não me faz mulher, então beleza, então não sou mulher, né? Não tendo esse movimento de tentar convencer quem nos oprime de que a gente precisa ser incluído nas suas categorias, precisa ter uma vaga nisso que o parente Ailton Krenak diz, né? Que é o clube VIP da colonialidade, né? Esse clube VIP cabe muito pouca gente, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês também parte da minha pesquisa nas cartas jesuíticas sobre essas questões, né? O primeiro trecho que eu queria trazer para vocês é de uma carta escrita pelo missionário Pero Correia, em 1551. E a carta diz o seguinte: e cometem o pecado contra a natureza, de maneira que há muitas mulheres que usam armas e seguem todos os ofícios como se não fossem mulheres. Mantêm namoro com outras mulheres, com quem se dizem apaixonadas, e a maior ofensa que se lhes pode fazer é chamá-la de mulheres, de tal forma que quem lhes disser algo assim poderá correr o risco que lhe atirem flechadas. Esse foi um dos primeiros registros que eu encontrei dessa recusa originária
à categoria mulher. E eu acho muito importante pontuar isso, porque em vários espaços parece que é só a teoria queer do norte global que questiona essas categorias, né? Como se fosse algo recente, algo da moda, né? Essa recusa dessas categorias, sendo que aqui no nosso território, desde 1500, a gente tem documentada essa recusa de sermos chamadas de mulheres e de homens também. Então aqui entra a segunda parte do que eu queria trazer para vocês, que é o porquê que os nossos ancestrais se recusavam a serem chamados de mulheres e de homens. Na minha pesquisa, o que eu percebi é que ser mulher e ser homem era sinônimo de ser cristão. Aqui, as palavras mulher e homem não dizem respeito a uma descrição biológica, mas a um destino, a um lugar informado pela moral cristã. Então, essa renúncia vinha muito desse lugar. Val, ¿está bien hasta ahora? ¿Entiendes lo que hablo? Intentar de otra forma. ¿Está bien entonces? Certo. A outra parte, né, da minha pesquisa, tem uma autora chamada Graciela Chamorro, que pesquisa há muitos anos já, né, as cartas jesuíticas em relação ao povo guarani em específico, e ela diz que não havia nessas línguas originárias uma correspondência para os termos mulher e homem, que quem inventou essas palavras nesse vocabulário foram jesuítas, numa associação em que mulher estava na mesma raiz de esposa. Então, aqui no Brasil, pelo menos, né, tem essa expressão que quando alguém termina um casamento, fala assim, ela é ex-mulher, né, do fulano, né? Essa ideia ainda persiste, né, nos dias de hoje, de que se você deixa de ser esposa heterossexual, você é ex-mulher, né? Você deixa de ser mulher. Então, essa ligação entre esposa e mulher está desde o início nessa palavra, né? E aí, dentro desses folclores, dessas mitologias, a gente sabe que tem né, que diz que Deus criou o homem para a mulher, né? Então, nesse mito originário, a heterossexualidade é o Gênesis, né? No começo, a heterossexualidade deu origem, supostamente, ao mundo. Mas, nesse mesmo mito, há também o mito da monogamia, porque não é Deus fez 2 homens para a mulher, né? Ou fez 3 mulheres para outra mulher. É o homem para a mulher. Então, esse mito da complementariedade, ele organiza toda essa monocultura, em que o masculino está para o feminino, o homem está para a mulher, e os dois estão juntos num casal. Toda essa obsessão, né, com esse binarismo também se espelha na ideia de natureza e de cultura, de humano e de animal, de selvagem e de civilizado, de céu e de inferno e de várias outras tantas, né? E quando a gente recusa o binarismo, não quer dizer que a gente esteja apagando a diferença. Pelo contrário, a gente liberta a diferença do binarismo, né? Porque o binarismo empobrece a diferença, ele resume ela em 2, né? Então, esse convite, né, é expandir
essa relação, né? O outro debate que eu queria trazer para vocês é de que é até comum que quando a gente fala em colonização, se pense na violência, no ódio, né? No entanto, na minha pesquisa, o que fica como mais importante é que a colonização acontece, sobretudo, em nome do bem, do amor, da família, né? Em nome da salvação, da caridade, em nome daquilo que é saudável, que é bom, que é bonito. Então, é justamente por a gente acreditar que a essência dessas palavras, dessas ideologias é positiva, que a gente continua apostando nelas, achando que tem um jeito bom de ser e de estar nesses lugares, né? Tanto que, às vezes, tem essa frase assim, homem de verdade não bate mulher. Mas o que a gente tem visto no nosso território é que o homem de verdade, sim, é o protagonista das violências. Mas parece que o homem de verdade seria aquele associado a coisas muito positivas, né? Assim como o civilizado, né? Aí isso é coisa selvagem, né? Porque o civilizado é evoluído, é desenvolvido, é superior, né? Então, é nessa atribuição de que essas categorias, no fundo, são boas, que a gente segue, muitas vezes, nessa armadilha de repetir e de reforçar essas lógicas, né? E aí, às vezes, tem um debate que é assim, falando no meu caso, por exemplo, né? Você é uma pessoa que o mundo todo vê como mulher, né? Tem os cabelos longos, eu uso saia, vestido, eu tô de batom, né? E aí eu respondo o seguinte: eu não reduzo o mundo aos humanos. Então, por exemplo, quando um pernilongo me morde, ele não me vê como homem nem como mulher. Quando o vento balança meu cabelo, ele também não me vê como homem nem como mulher. Quando eu entro no rio, ele também não me vê como homem nem como mulher, nem como masculino nem como feminino. Então, se for por uma questão de quantidade, a maioria do mundo não me vê por esse folclore de gênero que esse marco civilizatório colocou. E além disso, muitas pessoas dizem, mas a gente usa essas palavras por conta da política, né? Por conta dos direitos com o Estado. E aí entra outro debate. Primeiro, que eu acho que a maior parte das pessoas convertidas a essa crença não fazem só por motivo estratégico, não. Elas entranharam essa lógica de um jeito que vai muito além de um uso estratégico. Sejamos, né, honestos. A outra questão é essa confiança com o Estado, de novo, né? Então, a gente vê que o marco temporal, por exemplo, mesmo que o marco temporal, mesmo que esses ministros votem a favor do nosso povo, o fato deles terem o direito de votar já é uma violência. Não era para estar nas mãos dessas pessoas o direito de dizer sim ou não às nossas vidas, de concordar ou não com a nossa autonomia, né? Da mesma maneira, me incomoda muito esses verbos assim, eu aceito você, não é? Eu te aceito, né? Não tá para aceitar ou para negar. Não deveríamos estar nesse lugar em que essas pessoas da hegemonia, da elite, se colocam nesse lugar do bem, da caridade, de concordar com a nossa existência, né? Então, a existência do Estado é a própria violência, não só as gestões, né? Embora a gente saiba que tem algumas gestões de governo que são mais violentas, sim, do que outras. Agora, o próprio Estado é violento. Então, quando a gente luta pela nossa autonomia, não é para encontrar alguém que use bem o poder sobre nós, né? Mas para que ninguém o tenha.
para que a gente tenha o direito à nossa autonomia sem estar sob votação dos mais diversos tipos, né, que há. E aqui, os missionários, os pastores, os padres, esses que se dizem mais progressistas, né, eles dizem, não, Jesus te perdoa. E eu digo, de quê, né? Jesus te salva, fala para nosso povo, né? A gente não está perdido, né? A gente não precisa de salvação e nem de perdão. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é algo que o Francis Fanon, por exemplo, comenta, que a descolonização é um estado de desordem absoluta. Ela é um estado de desordem porque a colonização é a ordem, a heterossexualidade é a ordem, o progresso, a família, o bem, o amor, né? Então, cada vez que a gente consegue desobedecer, ainda que a gente viva com as violências, elas não desaparecem porque a gente se posiciona de outra maneira, mas pelo menos a gente tem a dignidade conosco, né? Então, eu acho que meu tempo está no fim, né, Dani? Você me avisa, meu bem? Eu acho que já está acabando, né? Eu vou encerrando, então, para escutar vocês também. E iniciei falando sobre a palavra, né? No nosso povo, eu vou trazer aqui para vocês alguns trechinhos, né? Sobre o modo como o nosso povo observa também esse lugar da palavra, né? Antes disso, eu queria ler uma fala de uma pessoa guarani de 1628 que teve esse discurso, que foi registrado, e essa pessoa estava falando com uma outra liderança sobre o desbatismo, né, que é uma prática ancestral do nosso povo e que tinha como primeiro gesto devolver o nosso nome, né, devolver a nossa palavra para alguma que nos faça sentido, né, para alguma que nos abrace. E a fala dele é assim: ya no siento mi ofensa ni la tuya, solo siento lo que esta gente adveniza hacia nuestro ser antiguo y a lo que nos ganaron las costumbres de nuestros padres. Por ventura, ¿fue otro el patrimonio que nos dejaron, sino nuestra libertad? La misma naturaleza que nos eximió del gravame de la ajena, de la servidumbre, no nos hizo libres aún de vivir aliados a un sitio, por más que nosotros elijamos voluntariamente. No han sido hasta ahora común vivencia nuestra cuando rodean estos montes sin que adquiera posesión en nosotros más el valle que la selva. Pues ¿por qué conscientes que nuestro ejemplo sujete a nuestros parientes y lo que peores a nuestros sucesores a este disimulado cautiverio de reducciones que ya nos desobligó la naturaleza y lo principal, ¿no sientes el ultraje de tu deidad y que se deje por vanos ritos cristianos los de nuestros oráculos divinos y por la adoración de un madero las nuestras verdaderas deidades? ¿Qué es esto? Así ha de vencer a nuestra paterna verdad esta mentira extranjera. Este agravio a todos nos toca, pero a ti será el golpe más severo. Y ahora no lo desvías con la muerte de estos alievos tiranos, forjarás las prisiones
de su propia tolerancia. Intenté la traducción, ¿vale? No sé se me foi bem, mas é uma... Desde 1628, né? Essa mensagem de que se a natureza já nos fez livres, não será por uma mentira estrangeira, por uma cadeia, por um cadeado de palavra, de ideia, de família, de bem e de amor, que a gente vai ser preso de novo, né? Então, é um trecho que me emociona muito, porque ele é né, já tem esse registro desde 1600, desse desbatismo, que dessa virada, né? Também que, em vez da gente pedir perdão, pedir desculpa, aceitar o perdão, aceitar a tolerância da gente mesmo, em vez de lamentar não ser incluído, festejar também, não querer acessar tudo só porque nos foi negado, né? E aí, para finalizar, eu vou ler um poema que eu escrevi um tempo atrás, falando um pouquinho sobre isso. Usar rosa não me faz menos homem. Levantar peso não me faz menos mulher, apressam-se a dizer. E eu pergunto, e se fizer? Qual o problema em ser menos homem e ser menos mulher? Porque há tanto medo em viver para além dessa mitologia. Assim como um pardal não é um homem, nem uma nuvem é uma mulher, repito, o binário de gênero nos descreve muito mal. Minha inteligência não é masculina nem feminina. Minhas orelhas não são femininas nem masculinas. O vento cuida de nós, os rios matam nossa sede, nem por isso o cuidado é feminino ou masculino. Os rios também têm curvas, nem por isso são mulheres. O sol que aquece as plantas não é homem nem mulher. Só elogiam o humano porque veem o bicho como ofensa. Parece animal, dizem para nos humilhar. Mas é dessa hierarquia, do humano entre si e os demais seres, que decorrem todas as violências. Sim, eu sei que o mundo colonial nos vê e nos classifica desde os seus critérios, mas não será por isso que tomarei como saudáveis suas regras. É possível combater a violência sem tomar os seus termos para nós. Esse folclore de gênero não faz mais sentido para mim, nem sua mitologia, que afirma que a cor rosa do céu é cor de mulher e a cor azul do mar é masculina, de homem. E é por isso que, a despeito de todas as ficções, por não ser mais cristã, não sou homem nem mulher. Raivete, muito obrigada, graças. Obrigado a você, Jenny. Muito obrigado, Val. Gracias, Jenny. Me quedo bastante emocionada y bastante también removida con un montón de cosas que compartieron y que a pesar de que hay cosas que me eran familiares por seguir la investigación de ambas, por leerles y por acompañarles en distancia y también con distancias temporales, geográficas, afectivas, en fin, me hacen como bastantes ecos. E nesse sentido, igual gostaria de novo, né, para lembrar o pessoal que está nos acompanhando que é momento para elas também começar a formular as questões, as provocações que elas queiram dividir conosco. Então, aí siéntanse cómodos, ¿no? Como también de comenzar como con este ejercicio, con este diálogo, digamos, transfronterizo, idiomático, idealista, trans, en términos de la idea, ¿no? En términos de ese idear. Y me gustaría
pensando en el peso, por ejemplo, que hay en el lenguaje y que se reconoce, pensando también en lo invisible, que a propósito de este último poema, Jenny, que nos compartiste, es un poema que tengo presente, estaba muy presente estos días, mesmo por ser um mês do orgulho e qualquer porra que isso queira dizer, né? Cualquier cosa que eso signifique en estos momentos, ¿no? Y bueno, en otros momentos también, ¿no? El orgullo fue tomado también como una herramienta de captura, ¿no? Pero ese poema me llevó a pensar mucho en lo invisible, me llevó a, a elaborar quizás también algunas notas para invitarnos a, a poner atención en lo que hay en el aire que no estamos logrando escuchar, posiblemente porque nuestra forma de registro de la sensibilidad está calibrada más en otros sentidos, que no es la de poder atención al aire, ¿no? O al polvo, o a la oscuridad, o al calor mismo, ¿no? Pensando el calor también como una potencia que nos puede orillar quizás como una tentativa de amenaza hacia la búsqueda de esas políticas de la ternura de la que nos habla, de la suavidad, perdón, no de la ternura. Aquí es un switch raro con el término, pero con las políticas de la suavidad. Y me gusta también que sea el lenguaje y la palabra, ¿no? Como dos elementos que nos están ahora invitando a la confrontación y a la reverberación, ¿no? Y desde ese lugar, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntarles eh, cómo, cómo sería posible erosionar nuestras lenguas de tal forma que el quiebre nos invite a la reelaboración de las trampas del lenguaje y su captura. Quer dizer, como erodir as nossas línguas de forma que a ruptura nos convide a reelaborar as armadilhas da linguagem e a sua captura, né? Pensando que, inclusive, a captura está muito além das estruturas que a gente consegue olhar, porque en ejemplo, no sé, me parece que el ejemplo de ese coqueteo seductor que hay con el Estado y con todas sus instituciones, ¿no? A veces nos impide seguir imaginando otras posibilidades, porque creo que en algún momento también, no es una cuestión, bueno, no creo, siento, tengo esa certeza, no certeza, pero esa intuición de que, porque las formas en las que creemos que viene esa respuesta están también condicionadas por la propia relación que seguimos manteniendo con el Estado y todas sus formas, né? Isso acho também para dizer que qualquer projeto de Estado é um projeto colonial, seja ele vermelho, seja azul, seja ele cinza, seja ele qualquer cor. E nesse registro tem toda a possibilidade de captura, mais uma vez, né? Então, como erosionar nuestras lenguas de tal forma que ese quiebre nos invite a seguir construyendo esa política de la suavidad, quizás desde esto que Jenny llama artesanía de las narrativas, né? O artesanato das narrativas, o artesanato dos afetos. Como que a gente vai, volta também de novo, né, para esse tempo caracol, né? Para esse tempo devagar, como diz o nosso parente Carcaratunga, né? Como que a gente vai, volta, regresa para ese método, para ese tiempo caracol, para esa metodología caracol,
que nos permita desde la suavidad también entender que el calor es una forma de registro para seguir construyendo rutas de escape. El ser. Não é uma pergunta também, né? Assim, tipo, no esperamos, no estoy buscando una respuesta en decálogo, ¿no? Pero creo que eso sería una de las provocaciones y nos da para bastante y hagámosle. No sé quién, Val, Jenny. Puedo empezar. Tal vez me queda resonando la relación con el Estado, y es algo con lo cual vengo muy interpelada en relación a los imaginarios políticos que se construyen, por lo menos estoy hablando desde el lugar situado desde nuestro país, desde Argentina, que en estos últimos tiempos viene sosteniendo políticas públicas y estatales en relación al movimiento LGTBIQ y en relación a los feminismos, y ha sido un proceso de, digamos, de una fuerte captura de nuestros lenguajes más radicales, que han quedado como yo digo encarcelados, encarcelados, como encerrados en un lenguaje de derechos que hace que las leyes casi sean el único horizonte político a pensar, a imaginar como, sí, como una demanda organizada, como un lenguaje que articula nuestros propios activismos, ¿no? A mí y ahí creo que esto, que el lenguaje impone sus propios términos para pensarnos, para poder imaginar otros modos de relación, y donde han quedado invisibilizadas muchas luchas, muchas formas de construcción de saberes de las propias comunidades, y que han sido ya sea invisibilizadas, borroneadas, o también cooptadas por el Estado y captadas y higienizadas, ¿no? Y neutralizadas, ¿no? Yo tengo una posición bastante crítica en relación a eso, ¿no? Y con esto no digo que haya momentos singulares de articulación con el Estado, pero el Estado no puede ser el único interlocutor posible de nuestros imaginarios en relación a los mundos que queremos construir, ¿no? Más pensando que los Estados son construcciones coloniales, patriarcales, capitalistas, ¿no? Racistas. Entonces, nada, me quedo pensando en esto de, bueno, cómo sería posible erosionar nuestros lenguajes de forma de invitarnos a que se quiebre, nada, como cultive esa artesanía de las narrativas, y acá, como nada, trajiste algo como súper fuerte, que es la relación con el Estado, y que yo creo que esto está atravesando a todos los movimientos en nuestro Abya Yala, ¿no? Nada, y como creo que hay ahí un trabajo de desandar y desaprender ciertos modos que para mí son ciertos modos de la imaginación que nos impuso como
en los últimos años este sistema neoliberal y que incluso ha capturado las narrativas de la identidad bajo presupuestos neoliberales, bajo presupuestos totalmente individualistas, anclados a un yo muy solipsista y que pierde sus genealogías más comunitarias y casi que muchas veces se ha convertido el activismo en una guerra entre identidades, en pensar las posibles articulaciones de problemas comunes sin perder, digamos, ¿no? Como la singularidad de las identidades, pensando más en términos relacionales y a partir de las cuales construir desde las fricciones y desde las diferencias problemas comunes que nos permitan en la interseccionalidad, si le queremos poner, de las luchas, pero que nos ha colapsado en una endogamia de las identidades que hace que haya una anestesia política justamente para pensar, para construir otros modos de la sensibilidad, como en un momento planteaba, ¿no? Como por ahora aproximo eso y sigo pensando. Muchas gracias, Val. Jenny. Eu acho que é uma grande questão, né? Acho que de alguma maneira a gente está e não está, né? Parcialmente e tudo mais. De minha parte, tem feito muito sentido repensar a ideia de confiança nesse espaço. Então, eu penso que entrar nesses lugares não com um vínculo amoroso com eles, de confiança, de depósito de sonhos, nos auxilia a criar uma certa barreira para algumas das rasteiras que a gente leva, né? Então, eu sempre lembro, assim, né, do que os mais velhos falam, de que a universidade é um dos lugares, né, onde a gente pode pensar e produzir saber, mas não deve ser o melhor nem o mais importante, e a gente não pode esquecer disso, né? E em relação ao Estado, né, sempre vem essa ideia das políticas públicas, né? E eu fico pensando que, de novo, vem essa atribuição positiva às políticas públicas, que é importante, mas a política de encarceramento também é uma política pública. A gente não tem só políticas públicas de reparação de violência, né? Então, é uma relação abusiva com o Estado, em que, por um lado, a gente tem algumas migalhas conquistadas com muita luta dos movimentos sociais, e, ao mesmo tempo, a política de genocídio, da polícia militar, da violência obstétrica, da fome e todas as outras, né? Então, é uma relação abusiva, né? E aí eu penso que uma das profilaxias, né, é não ter essa relação de confiança, pelo menos, né, com esse espaço. Não vestir a camisa da empresa, né, como fala aqui no Brasil em alguns momentos, né? Você achar que você faz parte dessa família, né, que é algo que você tem que dar o sangue para esse espaço. A ideia de mérito nos seduz muito por isso, né? Os supostos prêmios que a gente recebe e Fanon mesmo fala sobre a preguiça como ato revolucionário também, de fazer o mínimo, fazer pouco para aquilo que a gente quer e destinar nossa energia para aquilo que realmente nos brilha o olho, que nos mobiliza, né? Acho que, inclusive, os projetos que eu conheço que você toca tem muito essa pegada também, né? De descentralizar também a produção de saberes e trocas para além desses espaços fechados, né? Da academia. Tem uma outra questão, assim, que eu fico pensando em relação à identidade, de novo, né? Ter uma certa desconfiança com a frase eu sou tal coisa, né?
não levar tão a sério assim, né, essa premissa e ter essa ideia do homem de palavra, né, que eu acho que é o pior jeito de lidar com a palavra é esse, né, da fixidez, da imobilidade, né? Então, não levar tão a sério esses enquadramentos identitários, como se eles realmente pudessem resumir a nossa vida, a nossa complexidade, né? É possível construir comunidade para além de um eu sou, que é uma camisa de força, né, do que a gente constrói. E no nosso povo, a ideia de caminhada é fundamental para o pertencimento guarani, né? A ideia de movimento. E eu penso que toda vez que a gente se fixa, a gente está mais vulnerável a essa captura. Então, estar em movimento como a própria constituição da vida e da luta mesmo. Pensar a saúde como movimento, né? Eu até lembro que o Tomás de Aquino define, né, Deus por algumas características e duas delas são a fixidez e a imutabilidade, né? Então, tudo aquilo que seria não divino, aquilo que seria humano, fraco, frágil, seria móvel e inconstante. E isso é uma ferramenta de luta também, né? A gente não entender isso como algo a ser eliminado, mas como a nossa força também, né? Uma outra questão sobre apropriação, né, que é algo que a gente vive em muitos espaços, né, no Estado, na academia, tem uma frase do parente Geraldo Arandu, que é assim, o remédio está no jeito de fazer. E eu acho muito bonito, assim, porque quando a gente vê, por exemplo, as medicinas indígenas, né, nos grandes centros urbanos, e elas têm sido cada vez mais apropriadas, muitas vezes de forma violenta, né, por grupos de elite e tudo mais. E é, de certa forma, um processo fadado à falha, porque não tem como se apropriar dessa medicina se a medicina só tem a sua eficácia pelo jeito que ela é feita. E esse jeito como é feito só pode ser realizado pela artesania desse processo. Então, de certa forma, a apropriação ela tem um limite, que é justamente a se furtar do processo, né? Tem até uma frase que minha mãe diz sempre que é: não pode tirar o corpo fora, né? Tem que estar encorpado, né? Tem que estar sentindo, vivendo aquilo para fazer sentido, né? E aí eu lembrei, te ouvindo, Dani, também, Val, de um trecho do livro Ética Bicha, de Paco Vidarte, né? Que fala sobre a política do cachorro. Conoce, Val? Paco Vidarte? Não? Ética Marica de Paco Vidarte. Não, eu estava lembrando desse trecho que, para quem não conhece, viu um livro, recomendo muito. Acho que volta um pouco isso que eu estava falando, de não se levar tão a sério, né? Não acreditar tanto no eu sou. E esse livro acho que é uma provocação muito instigante sobre isso. Sí, quedé pensando, ¿no? Como en estas, en las colocaciones que movilizaron ahora. Y a mí creo que política y éticamente me interesa también
bastante. El nombre del libro, del autor es Paco Vidarte. Es un autor español. Y el libro se llama Ética. En español fue publicado como Ética Marica y en portugués como Ética Bicha. Sí, fue, ¿no? Ética Bicha. Ujú. Y me quedo pensando en, en varias cuestiones, ¿no? Al mismo momento. Ah, ya, perdón. Soy una persona bastante, se dispersa bastante con cualquier estímulo. La cuestión volviendo a la cuestión de la identidad y volviendo quizás a la increíble potencia seductora que tiene, digamos, esa disputa que Val mencionó hace un momento sobre una disputa identitaria endogámica, ¿no? Como ahora también, ¿no? Marcadores que anteriormente no eran posibles ser enunciados de forma social por todo el estigma que había. Por ejemplo, si lo hablamos en términos de diagnósticos de enfermedades mentales, ¿no? Diagnósticos psiquiátricos, sobre todo, ahora se han vuelto marcadores también sociales desde los cuales se está generando también toda una política identitaria, ¿no? Y creo que ese es un ejemplo como igual de nítido quizás, o no sé si igual de nítido, pero nítido al momento de poder observar cómo la captura de esto que las siglas LGBT, QI más 3.1416 TLCAN forman parte ahora de la disidencia, ¿no? Y la disidencia entonces ya no es otra cosa más que un sinónimo, ¿no? De lo que en algún momento habíamos identificado como la gaycidad aunada a la supremacía de la división de género, aunada a la supremacía blanca, aunada a la supremacía epistémica inclusive, ¿no? Y en este momento es esto, ¿no? Hay quienes hacen identidad desde el diagnóstico como con el TDAH, ¿no? Dicho sea de paso, con la bipolaridad, con el autismo, con la depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que son, digamos, como herramientas que han sido en algún momento diseñadas por ciertas grupalidades, que era potente, ¿no? Pensar en el autodiagnóstico, en el grupo de compas que no pueden acceder a la terapia, que no pueden acceder al tratamiento psiquiátrico, pero eso ahora, el autodiagnóstico, por ejemplo, y el autonombrarse, ¿no? Que ahora me viene mucho a la mente este capítulo de Antonio Bispo, Nego Bispo, donde habla sobre la lucha de las nominaciones, ¿no? De las denominaciones, a luta das nomeações, ¿no? Y habla justo del cómo el nombrarlo todo impide, no es así como lo dice, pero un poco parafraseando, nombrarlo todo impide que podamos habitar los lugares opacos que están ahí y que fueron ahí, digamos, colocados como un lugar de resguardo. Un resguardo que es, digamos, que está implicado de forma activa con el entorno y con todas las imposibilidades que se van generando desde allí, ¿eh? Entonces, desde ese lugar, me parece que ese diálogo con el Estado cada vez se pierde más de tal forma que la anestesia a la que también hacía referencia hace un momento Val, predomina la forma en la que inclusive se nos subjetiva dentro de el mundo tal como lo conocemos, si lo queremos citar así. Y ahora me quedo pensando entonces en si fugar, romper la configuración del mundo, de este mundo tal como lo conocemos, implica necesariamente romper el andamiaje material y jurídico del propio mundo. Porque si bien es cierto que por un lado identificamos las tensiones que tenemos con el Estado
identificamos también que hay un proyecto de exterminio en marcha que se viene legitimando con el plan de ley, por ejemplo, 490. ¿No es? Entonces, hay lugares en los que el andamiaje jurídico-político del sistema nos demanda otro tipo de acciones, ¿no? Y que quizás tienen que ver, o volviendo a la primera pregunta, con erosionar el lenguaje y seguir buscando la infección uno a uno. Y no sé, ¿no? O sea, tampoco es como, tô aqui, acho que é viagem mesmo, né? Mas, enfim, fico pensando muito nisso, né? Porque, assim, tem uma coisa que está ligada, muito ligada com a questão de que todo projeto de Estado, ou todo projeto estadual, né, do Estado, de Estado-nação, é um projeto colonial e que entre que se perde en ese supuesto abanico de diferencias identitarias de los partidos políticos y tal, ¿no? Porque pareciera que la diferencia y la diversidad sí existe a nivel del sistema partidocrático, ¿no? Y entonces, desde ese lugar perdemos, es fácil más bien perder, porque apuesto a que no lo tenemos perdido, la vinculación con el fascismo y la forma en la que éste se está haciendo presente en nuestros días de cada vez más fuerte, né? E dá para falar de TERFs, né? Mas não apenas de pessoas que se autonomiam feministas radicais, excludentes, mas também de racismo dentro desse mundo anti-indígena, anti-preto, né? Y que nos habla también del exterminio a nivel de la materialidad que compone el mundo, ¿no? De la minería, de las grandes, de Alemania con la empresa de carbón más grande en la Guajira colombiana, ¿no? Y mientras todo el mundo vive feliz en Berlín, ¿no? Tipo, yo acho que ¿cuál es entonces esa implicación entre romper, rasgar, fugar? O más bien, romper, rasgar y fugar implica romper, rasgar y fisurar quizás también el andamiaje jurídico, político del mundo tal como lo habitamos y conocemos, ¿no? Porque creo que no solo lo conocemos, sino también lo habitamos, ¿no? Como desde un lugar quizás anestesiado, más. Y igual quizás podríamos, mientras que se abre esa pregunta, invitar si alguien de los asistentes tiene provocaciones, cosas a colocar, porque acho que o tempo tá acabando e verdadeiramente a gente viajou. Mas olha, no México a gente tem uma expressão que é: se já sabem como nos ponemos, para que nos invitam? Então, por ahí, como que quedé ahí como resonando con lo que seguiste ahí como tramando más cosas que dijo Jenny. Y me quedé un poco con lo invisible que traías en un principio y con la opacidad. Y nada, me quedo pensando cómo, digo, trayendo un poco el movimiento que
que proponía Jenny, como las cosas que están en movimiento, ¿no? Y que en realidad cuando una propone algo o hace una propuesta siempre es vulnerable a la captura, o por lo menos es lo que pude capturar de lo que dijo Jenny. Pero me quedo pensando lo invisible, cómo se mueve lo invisible de acuerdo al régimen de visibilidad, ¿no? en el que estamos. Creo que no, digo, no hay un solo régimen de visibilidad, y entonces cómo se mueve lo invisible ahí, y cuánto porque en realidad lo pensaba desde mis propias relaciones con lo invisible, ¿no? O como vengo de una práctica docente de primaria que muchas veces es invisibilizado como un trabajo político, ¿no? El trabajo con la escritura es un trabajo casi invisible, en relación a más cuando una practica ciertas poéticas de la opacidad, no como algo que estuviera fijo en un lugar, sino como que justamente tiene que ver con la posibilidad de interrumpir los regímenes de inteligibilidad. O sea, y pensado en esto, ¿qué sujeto necesita un Estado? Bueno, el Estado necesita un sujeto legible, inteligible, ¿no? Un sujeto transparente. Y por eso, cuántas de esas narrativas que se han activado en relación a las identidades han respondido a esos requisitos de ese sujeto que precisa el Estado. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay hoy desde nuestras distintas prácticas y desde nuestros proyectos de investigación, desde nuestras prácticas creativas, de las prácticas pedagógicas, las prácticas que cada cual habita? ¿Cuánto hay de posibilidad de interrumpir ese llamado a la transparencia, ese mandato de la inteligibilidad, ¿no? que nos proponen, que nos propone este sistema, digamos, a través del Estado para hacernos reconocibles, ¿no? Entonces, y esto para mí tiene que ver con los circuitos también de reconocimiento, de valoración, de accesibilidad. eh, Digo, porque cuántas de las escrituras, mi pregunta es, ¿cuántas de las escrituras que trabajan sobre la opacidad, que trabajan desde la opacidad, desde lugares que, que son incómodos, desde lugares que no resultan tan fácilmente digeribles tan fácilmente digeribles para el algoritmo del consenso, para el algoritmo de la fuga codificada, porque hay fugas que están codificadas, ¿no? Que son y que se estandarizan y que se uniformizan y que hay modos de la sensibilidad que fácilmente recepcionan eso como, esta es la fuga. ¿Y qué pasa con esos otros modos que son mucho más imperceptibles, más invisibles, que no habitan ese algoritmo de la visibilidad, o del reconocimiento, que se generan como en ciertos circuitos, ¿no? Entonces, nada, me quedé pensando en esto que traías también de las formas de sensibilidad, de traer el polvo, el calor, como digamos, todos esos elementos de lo no humano y que hacen a nuestras construcciones, de lo viviente, y que cuánto de eso puede haber para construir, digamos, otras formas de relación con el mundo. Y yo creo que ahí Jenny tiene me acuerdo del primer poema que compartió, bellísimo, y donde está los mundos de lo humano, de lo no humano, tramados de forma impecablemente poética. Y cuánto de eso nos puede decir de las formas invisibles de resistencia, ¿no? Y al régimen de la transparencia que se nos exige, se nos impone.
Ai, tão bom ouvir vocês, essas viagens, viu, Dani? Eu gosto muito de viajar. Eu lembro muito da J. Mombassa, né, nesse debate, e tem trazido reflexões muito, faltam palavras sobre esse tema, né, mas deixo aqui também a indicação para quem não conhece o trabalho dela, sobre essa questão da... voltando um pouquinho atrás, né, um dos eixos, assim, do meu trabalho tem sido investigar os binarismos, né? E alguns desses eixos aparecem mesmo quando a gente tenta, né, se desvencilhar, eles voltam, né? A gente tem que estar sempre atento, porque não se trata, por exemplo, de abandonar a verdade e afirmar a mentira, né? Porque seria parte do mesmo fruto ali, né? Assim como a ideia de o que está oculto e o que está exposto, o que é pensado e o que não é pensado. Me interessa muito pensar no que há entre isso tudo, né? E aí eu fico pensando que, de acordo com os livros que eu lia quando era criança de investigação, detetive, Agatha Christie, esses livros que eu lia quando era criança, aparecia assim, né? Que a melhor maneira da gente se esconder é estando visível. Agora, de que jeito que a gente se mostra, né? Com quem, como, né? Então, de certa forma, a ideia de futuro, por exemplo, né? Eu estou lembrando muito disso porque anteontem eu estava numa atividade no Museu da Manhã em que a gente também estava falando sobre essa questão do tempo, né? De futuro, e muitas vezes se busca as saídas para a violência, as saídas para as dificuldades que a gente vive no amanhã, no futuro, ou se busca no passado, né? Ou se busca no presente. Mas o meu incômodo com isso é que, de certa maneira, passado, presente e futuro não deixa de operar em muitos espaços como um tempo criacionista. É preciso, desde lá, né, de Aristóteles, de um Deus que dá o pontapé, que inicia o passado, né? E aí cria essa ideia de linearidade, essa ideia de ordem, né, no tempo. Então, o que fica para mim de pergunta é que outros tempos a gente tem, para além de presente, passado e futuro, e dessa busca por respostas que muitas vezes cai num lugar da transcendência, né? É sempre algo que está fora, que está longe, seja longe no passado ou longe no futuro. E aí eu lembro de um trechinho do Caeiro, né? Que eu vou ler aqui para vocês, que é assim: o mistério das coisas, sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol, mas abre os olhos e vê o sol e já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que os pensamentos de todos os filósofos e todos os poetas. Eu gosto muito desse verso, né? Porque essa busca transcendental, né? Que se coloca nesse tempo futuro, ela também é uma maneira da gente negar a vida, a meu ver. Ela pode ser um jeito da gente negar o que a gente vive agora, né? Então, eu fico muito pensando a partir desse caminho também, né? Que tem uma frase da nossa liderança Guarani Queretiu Chapuru, que ela comenta, né?
que muitas vezes nós indígenas escutamos: índio só quer saber de terra, sombra e água fresca, né? E aí ela diz: e há pouca coisa? Talvez, né? Se todos os seres tiverem o direito à terra, sombra e água fresca, não é, não é preciso muita ambição ou imaginação, ou a imaginação nesse sentido transcendental, para a gente encontrar essa alegria como energia de luta também, né? Então, eu fico pensando muito nesse sentido, assim, né? Do quanto que as políticas de identidade, muitas vezes elas se centram no contra. É fora fulano, né? Fora ciclano, contra, contra, contra. No geral, é contra um homem branco, cis hétero. E aí isso deixa muito pouco espaço para a gente afirmar aquilo que a gente gosta, goza, brilha o olho, aquilo que nos alimenta, né? Então, me parece um jeito heterossexualizado de fazer política também, em que você se centra em macho cis branco, ainda que negativamente, mas é colocar a sua vida no centro, até por uma questão de ser contra, né? Então, eu fico pensando muito nisso também, né? De que jeitos que a gente pode fazer política sem só nomear o que a gente é contra, mas poder afirmar aquilo que a gente aquilo que nos instiga, nos movimenta. Caramba. É isso, assim eu também poderia estar toda la noche aquí, con un café, unas galletas, algo, todo, una cerveza, no sé, escuchándoles, ¿no? Me parece que hay, digamos, como una especie de crisol, si lo podemos llamar. Un mezcal, sí, un mezcal, una cachaça, sei lá. Que quedan, digamos, como me gusta que cuando las conversaciones quedan entreabiertas y a veces no solo entreabiertas, sino como, o sí, entreabiertas, pero como si esa pequeña rendija que queda, digamos, como casi hacia el cierre, se llenara de humedad, ¿no? Y esa humedad siempre produce cosas, formas de vida, ¿no? Formas de gérmenes de cosas, ¿no? Que esto puede ser hongos, moho, no sé, ¿no? Como que pueden servir como casita para bichitos, otros, moscas, no sé, ¿no? Y me gusta cuando las conversaciones quedan así, porque creo que hay, hay diálogos, hay intercambios que además que no están pensados, que no hay lugares, digamos, disponibles para ellos, tampoco hay, digamos, como la, la, la facilidad de sostenerlos, ¿no? Como como decía al inicio de la conversación, ¿no? Como creo que lo bello es no solo iniciar el diálogo, sino sostenerlo, ¿no? Es decir, permitir que éste se vuelva otra cosa, que quizás ya no sea un diálogo, posiblemente se vuelva una disputa o quizás regrese, digamos, en forma de verso a tocar la puerta, ¿no? Y o no, sabemos, ¿no? Pero creo que les agradezco muchísimo por esta oportunidad, les agradezco mucho por esto. A mí me encantaría hacerles ahora una invitación pública, que yo sé que igual y no debería hacerlo, así tan pública. Adoré la reacción de Val, me encanta. Pero me encantaría invitarles a sostener, a llevar este diálogo a quizás como otra forma de registro, ¿no?
me encantaría invitarles a dialogar para la revista, ¿no? Para Terremoto, tener un diálogo entre ustedes, ¿no? Posiblemente en resonancia de esto que hoy inició, ¿no? O que hoy se presentó, porque creo que se venía iniciando inclusive desde antes del primer mail de correspondencia, ¿no? Entonces, me encantaría extenderles la invitación, les haré llegar la invitación formal y quiero solo comentarlo porque estoy bastante emocionada, estoy muy feliz de estar acá. Nuevamente, muchas gracias, Pivot, Mónica, maravillosa Joyce y Jan, por su valiosa interpretación en Libras, lenguaje de Libras. Y eso, no sé si hubo al final preguntas, creo que agradecimientos. Muchas gracias a ustedes, gente, por estar acá. Y más bien, quizás, si les gustaría agregar algo más, Val, Jenny, como, no sé si como cierre, ¿no? O como un hasta luego, o como un ahorita nos vemos, ¿no? Porque en español y acá en México tenemos ese ahorita que me gusta mucho porque es una cosa que está fuera de la temporalidad marcada. Se eu falo ahorita eu vou fazer, esse ahorita pode ser agora mesmo, ou se fodeu, nem vai acontecer, sabe? Ou pode ser que seja amanhã, ou em 2 semanas, em uma semana, não? Pero no sé, solo como, no sé si les gustaría mencionar algo. Vale, Jenny. No, o por ahí aprovechar a agradecer el espacio de conversación, una conversación, me parece, me la imaginaba porosa, por donde circulaban, y el desafío de hacer una conversación, de volver porosa una conversación, ¿no? Como que como no estén tan preestablecidos los lugares ni los posicionamientos, y también agradecida por la posibilidad de si podemos continuar este diálogo con Jenny en la revista Terremoto, fascinada. Así que muchas gracias a Dani, a las intérpretes, a Pivot, a Mónica, a Jenny también, porque eh, por apañar ahí mi descampado lingüístico y siempre estar muy atenta a, a establecer esa conversación que para mí se me hace ritmo, o sea, se me hace ritmo escucharle, como entrar en un ritmo casi así lisérgico. Y los sentidos ahí quedan medios perdidos, pero entro en ritmo. Así que sí, gracias. No, no tengo palabras. Muy contenta y eu pensei em tentar, né, escrever em espanhol e falar um pouquinho, porque isso tudo que eu compartilhei um pouquinho com vocês é o que eu tento experimentar também, a vergonha, o erro, não me levar tão a sério. E me senti muito acolhida aqui por vocês. Foi uma alegria, dicha, sim, enorme estar aqui. Muito obrigada pelo tempo, né? A gente falou bastante dele, pela paciência, pela escuta. Hasta luego y gracias por todo. Y muchas gracias a ustedes de nuevo. No sé
Mônica, se qual é o protocolo também, assim, Ana, se o que vai rolar agora, como que a gente fecha, a gente só sai A das gente, salas. a gente inventa o protocolo, como a gente quiser. Mas eu gostaria muito de agradecer a vocês e as pessoas que estão e estiveram com a gente hoje. Nossa, uma conversa foi e segue sendo uma conversa linda, linda. Acho que estamos todos muito emocionados com o que, não com o que começou aqui, porque já vem de uma outra conversa entre vocês, né? Talvez uma conversa ainda anterior, que a gente nem sabe, mas com a generosidade, com a delícia que foi escutar vocês, com esse desejo de continuar, com o desejo, entendo muito a manifestação de Dani com esse convite aberto, porque é um desejo de seguir com essa conversa. Eu ficaria também com uma xícara de café acompanhando, e só tenho a agradecer. Muito, muito obrigada. Pessoalmente, em nome do Pivô, e acho que Ana também, enfim, estamos todas super emocionadas aqui no nosso WhatsApp interno. Muito obrigada, Val, muitas gracias. E muito obrigada, Geni, Dani. Que lindo encontro, que linda conversa. Que lindo passar essa noite de quarta-feira com vocês. Pois é, quarta-feira, né? É. Gente, obrigada. Eu vou encerrar a reunião. Um beijo. Hasta más, cuídense mucho. Cuídense mucho. Também. Muchas gracias. Beijo. Besos grandes. Beijos.